Filhos, damos continuidade à celebração do nosso tríduo pascal, que teve início ontem pela tarde, na missa da Ceia do Senhor, também conhecida como missa do lava-pés. Continuamos hoje, concluiremos amanhã. Recordando o breve apontamento de liturgia que fizemos ontem, eu também de novo os faço notar. Ontem começamos a celebração em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo e não houve bênção no final. Hoje vocês notaram que começamos entrando em silêncio na prostração e já com uma oração inicial sem necessariamente fazer o sinal da cruz, porque fizemos ontem. Este é o segundo tempo, vamos dizer assim, de uma única celebração em 3 tempos distintos. E ao final da missa de hoje haverá apenas uma oração sobre o povo e não necessariamente a bênção litúrgica, como é de costume. Observem esses detalhes, que não são meros detalhes. Eles têm uma simbologia forte e eles nos trazem já um aviso, uma mensagem forte sobre esta única celebração em 3 tempos distintos. Se ontem, na ceia, nós testemunhamos o Cristo que, escolhendo de uma ceia pascal pão e vinho, disse: isto é o meu corpo dado por vós, isto é o meu sangue da nova aliança derramado por vós, façam isto em memória de mim. Aquelas palavras misteriosas só poderão ser compreendidas se nos depararmos com o mistério que celebramos hoje, do Cristo, o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo, que na cruz oferece um verdadeiro sacrifício, um eterno sacrifício, um culto perfeito, porque por mais que o ser humano, em obediência ao Senhor, faça aquilo que é prescrito, como era previsto no Antigo Testamento, nunca será o culto perfeito, porque só Deus pode devotar-se de uma forma que Deus só merece. Vocês entendem esta afirmação? Só Deus pode devotar-se ou oferecer um culto de uma forma tal que Deus só merece. Então este culto perfeito é oferecido pelo Filho, a segunda pessoa da Santíssima Trindade, que, tendo se encarnado numa natureza como a nossa, em si próprio, no patíbulo da cruz, oferece o culto, o sacrifício, a expiação, o louvor a Deus, ao Pai. Cancelam-se assim os sacrifícios antigos, como vai nos recordar o autor da carta aos Hebreus, a nossa segunda leitura de hoje. Ele aprendeu a ser obediente, tornou-se causa de salvação. Temos um sumo sacerdote que entrou no céu, capaz de se compadecer de nossas fraquezas, pois ele mesmo assumiu nossa fraqueza, com exceção do pecado. Ele oferece aquele sacrifício que não precisará mais ser repetido. Na forma de ceia, como recordamos ainda ontem, no primeiro dia do tríduo, esse sacrifício é presentificado em todas as épocas e em todos os lugares onde chegou a pregação do Evangelho, onde chegou aquele ministro que, contando com a graça dada por uma sucessão a partir dos apóstolos que receberam de Jesus a ordem, ali, naquele rito, se torna presente o sacrifício. Não é uma repetição, não é uma renovação, não se renova o sacrifício. O único e verdadeiro sacrifício se torna presente para aquele povo, para aquele lugar, naquela nova época da história. Eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo.
tal como era dito na profecia de Isaías, o quarto canto do servo, que nós tivemos contato hoje como nossa primeira leitura. Eis o meu servo, ele foi ferido por causa de nossos pecados, por suas feridas nós fomos curados. Todos nós estávamos como ovelhas desgarradas, cada um seguindo o seu caminho, mas o Senhor fez recair sobre ele o pecado de todos nós. Foi golpeado até morrer. Por esta vida de sofrimento, ele alcançará a luz e uma ciência perfeita, e sendo justo, fará justos inúmeros homens, carregando sobre si as suas culpas. Meus filhos, não tem outra forma de entender estas palavras do livro do profeta Isaías, a não ser diante de Cristo crucificado. Não tem nenhum personagem, desde o Antigo Testamento, no povo hebreu, que cumpra ao pé da letra esta profecia, a não ser em nosso Senhor Jesus Cristo. Nem coletivamente, nem individualmente. Muita gente aplica tudo isso ao povo hebreu de uma forma genérica. Porém, todo o texto faz entender que aquilo tudo ocorre com um indivíduo apenas, e não com um coletivo que poderia ser o povo hebreu. É um indivíduo, alguém que toma o pecado de todos, que toma sobre si a culpa de todos. Hoje não é dia da gente ser solidário com Jesus, de ter peninha e dizer assim, vamos lá. Não é dia de solidariedade com Jesus, nem dia de ter peninha. Hoje é dia de estar calado no Calvário, diante do Cordeiro. É por isso que a nossa celebração começa em silêncio. Hoje é dia da gente olhar e dizendo o amém já no coração, antes de dizer com os lábios, dizer, Senhor, fui eu que causei. Senhor, eu sou o culpado. Senhor, eu venho aqui como aqueles discípulos que não fugiram na hora do sofrimento, na hora da cruz, na hora da dor. Eu quero estar com estes. Eu quero estar entre estes que receberam a última herança do Senhor na cruz. Eis aí tua mãe, eu quero estar entre estes. Eu quero estar entre estes que são amados pelo Senhor, são frutos do seu amor, de entrega total de uma vida que não é necessariamente concluída, terminada, dado um basta, um ponto final. Nós sabemos que a cruz, a morte na cruz de Cristo não se torna mais a última palavra, mas é a derrota da morte, a derrota do mal, a derrota dos infernos. Sim, Senhor, eu quero ser contado entre estes primeiros que colhem os frutos da tua entrega, do teu sacrifício, do teu sangue derramado na cruz. A gente vem para isso. A gente vem porque se reconhece salvo e resgatado por Ele, não para ter peninha dele. Por mais que num ou no outro momento a emoção possa tomar conta, devido a uma palavra que é dita, devido a uma música bem cantada que realmente nos move o coração, diante de algum rito que nos encanta e comove. Sim, nós não podemos segurar os sentimentos e as emoções, mas nunca devemos esquecer, não são os sentimentos que devem dar a tônica de quem se sabe resgatado pelo Senhor e de quem deseja segui-lo no sentido evangélico do termo, ou seja, pôr-se na imitação daquele que se deu por inteiro. O cristão também deve ser aquele que se dá por inteiro. Ainda ontem recordávamos o novo mandamento: amai-vos uns aos outros assim como eu. Nisto todos saberão que vocês são meus discípulos. Por mais que você chegue ao pranto ou à lágrima, e é bom que chegue ao pranto e à lágrima, mas não chorar o Senhor que sofre, mas chorar a nossa própria miséria que causou tudo isso. Não é à toa que no Evangelho de São Lucas, quando nosso Senhor está no caminho do Calvário carregando a cruz, que vê as mulheres em pranto, o que é que ele diz? Não
choreis sobre mim, chorai por vós mesmas. O Senhor hoje também nos recorda: não chore por mim, chore por você, porque essa desgraça é sua. Esta desgraça é sua. Sim, desculpe falar assim, a desgraça, mas é a forma como o povo compreende quando alguém é vítima de uma maldade extrema, de uma violência extrema, de uma morte extrema. Nós chamamos isso de desgraça. A desgraça é minha, a desgraça é tua. Ele, assumindo essa desgraça, digamos assim, para si, vai destruí-la. E destruindo a desgraça, nos dará a graça. Diz o prólogo do Evangelho de São João: a lei foi dada por Moisés, mas a graça nos vem através de Jesus Cristo. Primeiro porque ele é o autor da graça. E sendo o autor da graça, destrói em si mesmo, num corpo que sofre e morre, a nossa desgraça. Não pensemos isso em termos meramente carnais, digamos assim. Tudo isso deve ser compreendido em termos que vão além da nossa carne e da nossa pele. Desgraça e graça significa maldição, mal e pecado. Graça significa, então, o dom de Deus, a vida de Deus, a comunhão com nosso Senhor, tal como Ele deseja, e começa a realizar em Cristo Jesus, e a partir dele nos chama a nos tornarmos partícipes desta vida, desta santidade, que é a graça que Ele nos dá. Celebramos, meus filhos, e devemos celebrar, porque somos o povo resgatado, porque somos o povo que não tinha valor, mas que o sangue de Cristo nos deu valor. Isso é motivo suficiente para eu calar aqui. Celebramos, porque por nós mesmos não tínhamos valor. O sangue de Cristo nos deu valor. É o preço, é o resgate. É quanto vale aquele que eu quero arrancar da escravidão para a liberdade. Porque redenção, para quem não sabe, é pagar o preço, o resgate de alguém que está cativo, de alguém que é escravo, de alguém que não tem liberdade. Se o sangue de nosso Senhor derramado na cruz é redenção, é isso que ele está querendo dizer. Nós custamos o valor do sangue de um Deus derramado na cruz. Que isso fique bem claro no dia de hoje. Depois que eu me for, esqueçam de mim, mas não esqueçam dessas verdades, pelo amor de Deus. Não esqueçam porque é que a igreja existe. Não me esqueçam porque é que se celebra a Santa Missa do jeito que se celebra. Porque se crê na presença e na ação de Cristo, no seu sacrifício, presente na Santa Missa, em cada altar sobre a terra. Não se esqueça, porque isso é verdade, e é a razão da Igreja Católica existir e ser católica. Não se esqueça que para que tudo isso aconteça, Jesus quis contar com vasos de barro onde se coloca um tesouro, como dizia o apóstolo São Paulo. Aqueles homens escolhidos do meio do povo, para que com um selo dele, recebido por um sacramento, realize-se em cada lugar deste mundo esta mesma redenção. Para mim e para você. Não se esqueçam disso. E não se esqueçam que esses dias são santos, não porque praticamos, realizamos alguns ritos interessantes, impactantes e que chamam a atenção, talvez por alguma certa beleza, especialmente em Laranjeiras. Nós fazemos memória. É isso que precisa também ficar bem claro. Fazer memória no sentido bíblico é eu me colocar dentro do acontecimento. Ontem estivemos com o Senhor no cenáculo. Hoje acompanhamos o Senhor ao Calvário.
Hoje choramos os nossos pecados que motivaram tudo isso. Hoje abraçamos a mãe dele, que ele nos dá por mãe também como herança. Hoje tomamos como filhos as dores da mãe, que tem que sepultar o próprio filho. Hoje dizemos: Senhor, perdoa. Hoje de novo devemos olhar para nós mesmos com vergonha grave no semblante e dizer: o que eu fiz? Como fui capaz de agir assim? Como fui capaz de ser cúmplice de tudo isso? Mas hoje também devemos nos recordar: com este sangue derramado, o inferno é derrotado. Eu gosto de assistir o filme de Mel Gibson. Até agora nenhum produtor supera, nem mesmo The Chosen, que não é essas coisas todas não, viu? Andei assistindo os episódios, sinceramente eu esperava mais. Fizeram tanta propaganda e eu olho, meu Deus, o povo se encantou por isto. Eu não consigo. O Padre Francisco é chato mesmo, algumas coisas. E vocês chamam de chatice, eu chamo de rigor pela verdade. Seja a verdade histórica de como a coisa realmente aconteceu, seja a verdade teológica. Que, digo de passagem, o texto do Evangelho de João é mais rico do que a série de TV. Eu gosto da Mel Gibson, A Paixão. Eu recordo isso todos os anos. Acho que se vocês observarem o que foi salvo nas pregações dos anos anteriores, vocês vão escutar me falando a mesma coisa. Mas é bom lembrar. Tem coisas que a gente só grava quando repete. Ou, melhor ainda, a melhor palavra não seria tanto repetir. Porque repetir é repercutir, é manter um ritmo. Eu prefiro recordar. Recordar é trazer de novo ao coração. Eu gosto de recordar esta cena. Quem puder assista, é já perto do final. Não é bem ainda o final. Artisticamente muito bem elaborada aquela cena, que tem uma mensagem profunda. Na hora que o Cristo morre na cruz, o produtor colocou a câmera na parte de cima da cruz, como se alguém lá do céu observasse a terra neste momento. Eu não sei se vocês observam, mas quando observarem, lembre, porque ali tem uma profundidade teológica naquela cena. A câmera focou de cima. E na hora que o Cristo morre, é como se a imagem se faz líquida. Ela se faz líquida e a gente entende, é como se uma lágrima caísse do céu, a lágrima dos olhos do Pai, e quando toca a terra treme. Essa cena foi magnífica. E logo depois que acontece isso, que a terra treme, acontece aquilo tudo, aquela figura esquisita que a gente não sabe se é homem, se é mulher, que aparece ao longo do filme todo, e que a gente intui logo que é o demônio, é o tentador, é o coisa ruim, ele entra em desespero. Observe essa cena. O demônio entra em desespero. Quando Cristo morre na cruz, ele derrota o inferno. Porque o sangue de carneiros não pode tirar ninguém de lá, mas o sangue do Filho de Deus pode. O diabo foi ferido naquele dia. Não pela lança de um soldado, não pela ingratidão, se é que alguém poderia dever algum tipo de gratidão ao demônio. Ninguém deve nenhum tipo de gratidão ao demônio, nem mesmo os que fizeram pacto com ele, porque eles sabem o que lhes aguarda. Pode se fazer de inocentes, mas sabe o que eles esperam. Ninguém deve gratidão ao diabo. Ninguém. Ali ele foi ferido.
e ferido de um jeito que ele não consegue mais vencer. As orações que a igreja nos propõe, inspiradas pelo Espírito Santo, e que até hoje ecoam em todas as igrejas do mundo, diz no prefácio da Santa Cruz, que diz: aquilo que vencera na árvore do paraíso, na árvore da cruz, foi vencido. Vejam o filme de novo. Tenham esse novo olhar sobre aquela cena. E fique livre para chorar, porque até eu me emociono até hoje quando olho de novo e me vem à mente um monte de verdade que eu estudei no meu tempo de seminário, quando eu estudava teologia, e aquilo me encantava. Eu me lembro de cristologia, eu me lembro de soteriologia, eu me lembro de sacramentologia, eu me lembro de liturgia, eu me lembro de mariologia, eu me lembro de tudo que eu estudei em teologia, quando me deparo com aquelas cenas. Digo e repito, eu não sou perito em cinema. Tem gente que consegue fazer uma crítica de um filme muito melhor do que eu. Mas no olhar de um simples cristão que conheceu Jesus pela sua palavra lida e proclamada, pela sua palavra ensinada pela igreja, pela sua palavra testemunhada na vida de tantos santos, os do passado e os de hoje, porque hoje, graças a Deus, existem pessoas que se entregam de tal forma a nosso Senhor, com tanta fidelidade, com tanta sinceridade e simplicidade, que nosso Senhor é sábio e fala pela boca dessas pessoas. Deus tem me dado a graça de encontrar santos e santas nesses 25 anos de sacerdócio. E como eu me sinto pequeno quando eu me encontro um desses. Como eu me sinto tão para baixo quando eu me encontro uma pessoa cheia de Deus. Como me faz um bem retado, como se fosse um tapa na cara dizer: cria vergonha, infeliz. Deus age, meus filhos. A igreja está viva até hoje graças a estes. Claro, graças a Ele, que dá a graça. Mas como é gostoso quando uma alma se abre inteiramente a essa graça que foi dada. Abra-se você também. Tenha medo não. Celebremos. Porque se nós que fomos os salvos pelo Senhor não celebrarmos, quem vai celebrar? Ninguém. O inferno não quer celebrar. O inferno hoje urra de medo, de pavor, de horror e de desprezo. O mundo despreza, mesmo que não fique dizendo xingamentos, embora alguns cheguem a esse nível, mesmo que não fique dizendo xingamentos, mas o mundo nos despreza, dá um chá de indiferença. Quanta gente está vivendo esses dias como feriadão, e emendando que segunda-feira vai ser Tiradentes, né? Olha que beleza. Celebremos. Celebremos. Temos o direito, temos o dever. Celebremos. Eis o Cordeiro de Deus, que tira o pecado do mundo.